A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Ederson e este é o canal Verdade da Fé. E hoje vamos tratar sobre um assunto muito interessante, que é sobre a expressão destra de Deus. Nós vamos trabalhar isso na exegese hermenêutica e no sentido das palavras. Porque, veja bem, os trinitários associam a palavra destra somente a lado, como querendo dizer que Jesus estava do lado de Deus e pronto, e acabou. É o que eles disseram, a gente tem que aceitar. Só que tem um problema que não está sendo considerado, que nós vamos destacar aqui nesse vídeo. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te pedir a sua inscrição, seu like, seu comentário, compartilha com os amigos e familiares, porque fazendo assim você vai estar ajudando no crescimento da comunidade aqui no canal Verdade da Fé. Siga também lá nosso Instagram e siga nossas redes sociais lá para ajudar nesse crescimento, que lá também eu posto vídeos, não com tanta frequência, mas tenho postado alguns ali que você vai gostar também. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A palavra destra, ela tanto no grego quanto no hebraico vai trazer associação a força, poder, autoridade ou lado, mas especialmente ao lado direito. Mas é muito comum nas escrituras que quando ela queira falar de lado, ela não omite a palavra lado. Ela traz essa expressão. Vou dar primeiro alguns exemplos. Quando Estevão, em Atos 7,55, diz: veio os céus abertos e a glória de Deus e Jesus à sua destra. A primeira coisa que os trinitários dizem: Estevão está vendo dois aqui. Tá bom, mas me diz uma coisa. Quem era que consentia na morte de Estevão? Era Paulo. Ele estava lá. Ouviu as palavras de Estevão antes dele ser apedrejado. Mas quando você vai em 1 Timóteo 6 e 16 e 17, 6 e 16, Paulo diz assim, que Deus, homem algum jamais viu. Ele está falando do Pai. Homem algum jamais viu, porque ele habita em luz inacessível, o único que possui imortalidade. Está falando de Deus na sua essência real, como Deus, não como homem em Cristo, mas como Deus Todo-Poderoso. E Paulo estava lá e ouviu as palavras de Estevão: veja a glória de Deus, céus abertos, Jesus à sua direita. Aí, ele direita de quem? A destra de quem? Se Paulo está dizendo que ninguém jamais viu a Deus, como é que Estevão está vendo agora segundo os trinitários? É porque a expressão destra você tem que considerar na hermenêutica, primeira coisa, Deus ele não tem um corpo físico próprio. O seu corpo físico é Cristo. É o corpo onde seu espírito é depositado, seu espírito é emanado ali. Seu espírito é derramado, preenchendo o corpo de Cristo. Por isso que em Lucas 4,18, Cristo leu o profeta Isaías dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quer dizer, Deus é Espírito, João 4,24. Então, Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5,19. Esse Espírito enchia todo o Cristo. Colossenses 2,9 diz: porquanto nele habita toda a plenitude da divindade. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus estava nele, em seu corpo. Ele falou: o Pai que está em mim, que faz suas obras. Ou seja, é muito claro e evidente que destra ali, a qual o Tevo está ratificando, não é lado, porque Deus não tem corpo físico separado. Então, aí você considerou já o primeiro ponto. Então, Cristo não está ao lado. Segundo ponto, a Bíblia diz que, 1 Colossenses 1,15, que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Se Deus é invisível e Jesus é a sua imagem visível, para estar vendo Deus eu tenho que estar vendo Cristo. Já é o segundo ponto da hermenêutica considerado. E o terceiro ponto é: se ninguém jamais viu o Pai na sua essência, na sua glória, ele mesmo diz que ninguém pode ver porque não é capaz de suportar, ele vai morrer. Êxodo 33:20. Aí você vai em João 18, João Batista também diz que ninguém jamais viu a Deus, só viu através do Filho unigênito. Aí você vai e Paulo, posteriormente, que estava lá na morte de Estevão, fala que ninguém jamais viu ao Pai. Aí vem os 30 dizer que Estevão está vendo. Se Paulo estava lá e está dizendo que ninguém viu,
Só por meio de Cristo que a gente vê que ele é a imagem invisível do Deus invisível. Então tá, qual é o sentido de expressão desta? Quando aplicada a Deus, ela não precisa de muita implementação teológica para saber exatamente o que está significando. Porque quando é aplicada ao homem, a gente pode entender, compreender, mas quando é aplicada a Deus, é um sentido antropomórfico. Vou te provar pelas escrituras. Se ela quiser dizer que Jesus estava ao lado, por que não simplesmente especificou como se Deus tivesse um lado? Vou te dar um exemplo. No Novo Testamento. João 20, 27. Jesus tem um corpo humano. Ele olha para Tomé e diz assim: ele logo disse a Tomé: põe o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Vê como é que Jesus trata essa questão. Ele simplesmente diz: põe no meu lado. Por que ele não diz: põe a minha destra? Aí entra a questão. Por que Jesus não usou a palavra destra? Ah, mas não diz que ele foi perfurado ao lado direito. Tudo bem, mas a ideia promove isso porque imediatamente, quando ele foi perfurado, já saiu água e sangue. Então, surge a especulação de que ele tenha sido furado do lado do coração. Mas aí já é outra coisa. Mas aí por que ele usa a palavra lado? Porque é simples, irmão. Quando a escritura quer falar de lado, ela não omite a palavra. João 19:34, quando Jesus foi perfurado, diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Meu Deus, está aqui claro. Lado. Aí vai em Atos 1:10. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Os anjos se puseram ao lado dos discípulos ali que viam Jesus subir aos céus. Atos 1:10. Atos 12:7 é muito claro. Eis, porém, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou. Ele tocou o lado. Você vai no Antigo Testamento, para ficar muito mais claro para os trinitários, parece que eles têm essa dificuldade de compreender essa questão. Olha o que vai dizer aqui, ó. Êxodo 25:12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 num lado e 2 argolas no outro lado. Aqui é muito claro, usa a palavra lado. Ah, mas eu quero uma especulação mais clara. Tudo bem, vamos lá. 1 Samuel 20:25. Aqui é muito claro, porque aqui está falando de ser humano. Assentou-se o rei na sua cadeira. Isso é Saul. Se assentou na sua cadeira. Segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul. Meu Deus, Abner se sentou do lado de Saul, do lado. Aí vai dizer, mas o lugar de Davi estava desocupado. Mas aí, Abner sentou do lado. Ah, mas ele disse que é do lado porque o direito provavelmente era de Davi. Tá bom. Então vamos supor que seja isso, porque o texto não fala isso, mas vamos supor que seja isso. Por que não disse que ele sentou à esquerda, para ser mais claro? Porque a Bíblia também usa a palavra esquerda. Vai lá em Mateus 25:31. É muito claro, lá usa a palavra esquerda. Então, assim, aqui é muito claro. Quando se quer usar a palavra lado, ela usa a expressão lado e não tem essa dificuldade que os trinitários têm, porque lado, logo quando se fala de lado, se entende de algo físico. Se fala de proximidade física. Quando fala da arca, a arca é matéria física. Então ela tem lado. Jesus é um corpo humano físico, ele tem lado, mas Deus não é físico. Ou seja, não tem lado. Você vai mais a fundo, e quando você vai aqui em Juízes 3:16, olha o que vai dizer aqui. É dito que Eude fez para si um punhal, cingiu as suas vestes e pôs esse punhal do lado direito. Olha só, usa a palavra lado e direito para especificar que botou do lado direito mesmo, porque ele era canhoto. Aí botou do lado direito. Se a escritura quiser dizer que Jesus está do lado direito de Deus, ela usava a palavra lado para especificar. É porque Deus não tem um lado, Deus está em Cristo. Paulo fala em Colossenses 2:9, porquanto nele habita, não habitava, não habitará, habita, presente, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está em Cristo. Quando você vai ver nas escrituras, o termo destra
quando aplicado a Deus, vai ter significado. Êxodo 15:6. A tua destra, Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, Senhor, despedaça os inimigos. Destra aqui é lado. Foi o lado de Deus, que é glorioso em poder e despedaça os inimigos. Não, é o poder, porque aqui está associada a ideia de poder. Quando você vai em outros termos aqui, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Salmo 118:16. Aqui é lado? Não, é poder. Aí você vai, Salmos 44:3. Pois não foi por causa da espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Quer dizer, foi a destra de Deus. E já vê que aqui não diz que foi braço que deu a vitória, mas foi a destra de Deus. Então vê que não está implicando a ideia de corpo físico. Você tem muitos outros aqui além desses. Vai ter aqui Isaías 62:8. Jurou o Senhor pela sua destra e pelejou e pelo seu braço poderoso. Aí você vai aqui, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombro, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Destra, quando aplicada a Deus, tem o sentido de poder, porque Deus não tem corpo físico. Mas aparece aqui dizendo que Deus é homem, Êxodo 15:3. Aparece aqui dizendo que Deus tem braço, Deus tem pé, a estrada dos seus pés. Preste muita atenção nisso. Quando aplicado esses termos a Deus, isso se chama de linguagem antropomórfica, onde se aplica uma figura humana para descrever Deus, mas Deus não é homem. Vai lá em Êxodo 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não tem um estado físico humano. Então, quando aplicado o termo destra a Deus, logo se entende que ele está falando de poder. Então, quando diz que Estevão viu os céus abertos, Jesus a destra de Deus, não, Paulo já disse posteriormente que ninguém jamais viu a Deus na sua glória infinita. Então, ou seja, Estevão só viu um ali. Então, o que era a destra de Deus? Era o poder. Jesus estava na autoridade, no poder de Deus. Isso é muito claro quando observamos que... Aí você vai ver que se quisesse usar a expressão lado ou lado direito, seria muito mais simplificado, mas Deus não tem lado. Deus está em Cristo, dentro do seu corpo humano. Ou seja, destra está figurando a ideia de poder. Amém? Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre a unicidade de Deus. Espero que eu tenha te ajudado nisso. Espero ter contribuído para o seu desenvolvimento na fé cristã verdadeira e genuína. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.